Olá, tudo bem? Aqui é o Johnny e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai ver como recortar fotos com a ferramenta Caneta. Nas aulas anteriores eu mostrei como recortar foto com outras ferramentas do Photoshop e ainda vai ter outras aulas com outras técnicas e outros modos, ferramentas, filtros, fazer recorte. Hoje então o nosso foco é ferramenta Caneta. Então, eu já estou indo lá para a imagem e já vou mostrar como ela funciona. Nessa foto aqui, então, a gente vai fazer o recorte da moça utilizando a caneta. A nossa ferramenta Caneta no Photoshop, ela tem duas funções. Função forma, para quem trabalha com Corel ou outras ferramentas de design, principalmente o Corel. Ela funciona como uma ferramenta de vetorização. Então, para quem é do ramo do Corel, é tipo uma ferramenta Bezier, ou a própria ferramenta Caneta do Corel também, que está junto com a Bezier lá na aba de ferramentas de mão livre. Então, para fazer o nosso recorte, não é esse modo forma que a gente precisa. O que a gente precisa é o modo demarcador. Com a ferramenta demarcador ativa, a funcionalidade dela é a mesma coisa, só que ela não cria nenhuma camada de vetorização, nem nada. O que ela vai criar? Uma camada aqui nos demarcadores, que aí pressionando o Command ou o Ctrl e clicando em cima desse quadradinho, se eu clicar aqui em cima não vai fazer nada, então eu tenho que clicar, apertar e segurar o Ctrl ou o Command e dar um clique em cima, vai fazer a seleção, mesma seleção lá da ferramenta Laço. Aí você pode estar me perguntando, tá, mas então por que eu vou usar caneta se eu já tenho laço? É isso que eu vou te mostrar agora. A ferramenta Caneta é considerada a ferramenta mais profissional, a melhor ferramenta que tem para fazer recortes no Photoshop. Por quê? Porque ela tem curvas. Então, por exemplo, aqui, ó, como eu fiz essa curva aqui, para poder curvar ela, eu utilizo o atalho no teclado do tecla Ctrl. Então o que eu vou fazer? Ó? Tem um ponto aqui, vou criar um ponto aqui. Agora aqui no meio eu vou dar mais um clique para criar um ponto. Ó, tá aí o ponto. Agora o que eu vou fazer? Vou apertar e segurar o Ctrl e movimentar. Caso eu precise mover uma alavanca também, ó, Ctrl pressionado, ajusto a alavanca, tá perfeito. Posso ir para outra parte. Dou um clique no meio, aperto o Ctrl e seguro e ajusto. E assim eu vou indo no decorrer de toda a minha imagem. Por exemplo, aqui, ó, aqui eu dou uma subidinha, crio mais um ponto aqui, faço aquela descida, agora só dou uma ajustada aqui, ó. E assim a gente vai indo. Cria o ponto num extremo, cria o ponto no outro extremo, dá um clique no meio, ajusta a curva. Então, ó, muito mais rápido e prático do que ficar utilizando a ferramenta Laço, fora que a seleção fica muito bem feita. Consequentemente, muito profissional, muito mais profissional em relação à ferramenta Laço. Para quem não gosta de ficar assim, ó, clica no meio, ajusta, a gente pode fazer o que? Eu clico, seguro e arrasto. Ele já vai dar um ângulo
Mas aí eu tenho que cuidar com a minha saída aqui, ó. Para qual lugar que eu vou inclinar agora o ângulo. Para fazer isso aqui, ó, movimentar só uma das âncoras, eu estou apertando e segurando o Alt. Então, ó, posicionei ela aqui mais ou menos onde eu acho que tem que ser e ajusto. Caso eu precise reajustar, eu vou lá e ainda dou uma ajustadinha nela. Vou vir aqui embaixo. Então aqui também vai dar preferência de cada um. Tem gente que gosta de usar de um jeito, tem gente que gosta de usar de outro. Eu já prefiro criar ponto de um lado, ponto do outro e ir posicionando do jeito que eu me acostumei a fazer e o jeito que eu acho que eu consigo render mais. Então tem gente que já prefere outro jeito, né? Cada um faz com o seu. O que interessa é que o recorte fique profissional. Olha que tu pega as manhas também do teclado, né? Apertar de um jeito, apertar do outro. Isso é muito pessoal. Mesma coisa os atalhos. Tem gente que gosta de usar atalho, tem gente que não gosta. Nenhum dos dois está 100% certo, nenhum dos dois está 100% errado. Simplesmente fazem como fica melhor para eles. E no final o que interessa é a gente entregar uma peça bem feita, bem bonita para o nosso cliente. Aqui, ó, pessoal, tem uns pequenos probleminhas com o cabelo, mas que facilmente posso dar uma contornada. Não tem muito cabelo espalhado, posso resolver isso não espalhando o resto. Então, aí aquele pouquinho que estava meio espalhado, meio bagunçado, dei uma recortadinha. E como eu vou entregar a imagem já recortada, ninguém nem vai saber que esses cabelos estavam lá. Então, ó, vou finalizar aqui. Agora, então, ó, tenho todo meu contorno por esta imagem. Feito isso, ó, vocês vão estar aqui nas camadas ou demarcadores também, tanto faz. Deixa eu só deletar essa camada aqui. Então aqui o que eu vou fazer? Como eu falei antes, Ctrl ou Command e deixa eu dar um clique em cima desse quadradinho aqui, desse retângulo. Ele vai aplicar a seleção. Feito isso, então eu posso ou ir lá no menu selecionar e inverter para ele selecionar o fundo, ou também tem gente que prefere dar um Ctrl J ou Command J para duplicar a camada. E aí essa camada final aqui eu posso deixar ela como backup. Ó, backup. Tem um P aí. Backup. Caso aconteça um problema, ainda tem a original aqui no meu desenho. Ou simplesmente eu posso pegar essa camada, deletar ela. Vou ter só a minha camada aqui de recorte. Deixa eu botar um fundinho aqui. Fundo sólido, deixa eu criar um degradê aqui. Tá aqui um degradê violeta. Olha só. Vamos puxar isso aqui para baixo. Então tá aí, ó. Bem recortadinho. Vocês podem notar que lá na ferramenta laço antes ficou aquelas rebarbas com um pouquinho de cor. Aqui ainda ficaram algumas coisinhas, mas isso aqui agora eu posso pegar e posso fazer o que? Posso pegar até a própria ferramenta laço. Uma coisinha pequena. Apago isso aqui. Só tem que selecionar a camada da moça. Apaguei este lado. Vou olhar aqui do outro lado se ficou algum lugar também. Penso na Natália. Aqui no
cabelo um pouquinho. Aqui, o que eu vou fazer? Vou pegar a ferramenta laço e vou seguir aqui o cabelo dela. E vou apagar esse pedacinho aqui. Vou deixar assim. Então, está feito o meu recorte. Posso utilizar isso aqui em qualquer peça se eu quisesse agora dar uma trabalhada aqui no fundo ainda. Tá mais algumas coisinhas aqui no fundo, só para dar mais enfeitado. Isso aqui é uma coisa que eu quero mostrar para vocês também agora nos próximos vídeos, ó. São as opções de mesclagem da camada. O modo de camada. Então eu tenho alguns modos aqui que o que ele faz? Ele vai pegar a camada que tu tem selecionado e, dependendo do modo que tu escolher, ela vai mesclar com a camada que está logo abaixo dela. Então tudo vai depender do modo que tu pegar, de que camada está sobre que camada, né? Então, ó, por exemplo, aqui eu só botei um efeitinho ali para não ficar uma camadinha só o degradê, mas aí eu já tenho a imagem aqui. Lembrando então, pessoal, caso eu tenha essa seleção aqui, ó, e quero aplicar essa seleção, quero desmarcar essas cobrinhas aqui, como eu faço? Para tirar isso aqui, a gente aperta Ctrl D ou Command D. Então ele vai aplicar a minha seleção. Como ali a gente usou duplicar a camada, eu não precisei aplicar a seleção. Se eu tivesse só invertido e apagado, eu ia ter que aplicar a seleção. Que é o que? Eu estou dizendo para o Photoshop que eu já terminei o serviço que eu tinha com aquela seleção, que eu não preciso mais dela. Então, pessoal, a aula de hoje foi sobre a ferramenta caneta, especificamente opções para recorte. Ela tem muitas outras funções e outros detalhes também que a gente tem que ver dela, mas como a aula de hoje era focada no recorte, eu só mostrei essa parte. Em outras aulas eu vou explicar um pouco melhor ela para vocês. Então, a aula de hoje era isso aí. Aguardo vocês no próximo vídeo. Lembrando, quem não é inscrito do canal, peço que vocês se inscrevam, marque o sininho de notificação, deixe o like de vocês aí, que isso aí ajuda muito a gente saber se o conteúdo que a gente está passando para vocês está sendo um conteúdo de valor ou não. E deixe nos comentários aí também sugestões, opiniões, críticas, comentários sobre o conteúdo da aula ou sobre outros conteúdos que vocês gostariam de ver no canal. A gente vai estar olhando e respondendo cada um dos comentários de vocês. Então tá, um abraço e até a próxima aula. Tchau!